assim, a gente coloca muito nessa bancada aqui o assodamento, eu vou colocar assim, com relação às eleições. Nós estamos falando da eleição de 26 e 25. Mas isso é uma máxima no Brasil, que toda a eleição municipal foi adiantada em muito mais do que um ano. Né? As articulações... E aí tem uma situação lá de aprovação, de mudança nessa questão das eleições para 25. Então, assim, quando a gente coloca os temas, eu não tô aqui nem a pergunta, tá? A gente já tá indo pro break, mas, assim, o assunto para nós, que a gente que discute política todos os dias, ele é recorrente e as pessoas, talvez o cidadão comum não entenda muito isso. Mas nós já estamos em campanha, quando termina uma eleição, já começa outra campanha. Então, assim, essa discussão no Brasil ela é muito pertinente e talvez esse projeto que passou lá pelas comissões do Senado seja, de fato, a hora de discutir esse projeto de mudança. Eleições a cada 5 anos, uma eleição só geral. A gente talvez conseguir parar com esse negócio de termina a eleição regional, municipal, a gente já começa a discussão de outra eleição. Quer dizer, o mundo político nunca para na questão pré-eleitoral, né? Então, tá todo mundo sempre em campanha eleitoral, assim. O que o senhor pensa sobre isso? Não, com certeza. Eu só mencionei porque tem questões também que eu não tenho condições de responder, porque isso vai ter um tratamento, né, no decorrer do ano e no próximo ano para chegar a um produto final de como vão ser essas composições e essas construções. Mas é naturalmente legítimo a gente discutir esses temas. Né? Passou lá um projeto aprovado na CCJ, tá, que acaba com a reeleição para cargos do Poder Executivo. Eu votei a favor e ele também unifica as eleições, né, municipais, junto com as estaduais e federais. Há prós e contras. Eu até me surpreendi porque eu vi depois editoriais, acho que era da Folha de São Paulo, criticando o fim da reeleição por Poder Executivo. Eu achei que era o contrário, achei que havia quase uma unanimidade no sentido dessa proposta, mas no fim não existe. E não estou criticando aqui a Folha, mas é que são perspectivas diferentes. A Folha fala, olha, precisa... Na verdade, a reeleição serve como a possibilidade de reconduzir um bom gestor. Né? E o abuso acontece mesmo quando alguém tenta fazer o sucessor. Enfim, são debates ali legítimos. Há quem entenda que a eleição municipal acaba servindo como uma espécie de... Como aquelas eleições americanas, né? De midterm, como eles chamam, né? De eleições legislativas no meio do mandato do Executivo. Mas, enfim, eu votei a favor do fim da reeleição para o Poder Executivo. E tem uma outra discussão que, a meu ver, é mais complexa, que é a do novo Código Eleitoral. Que essa a gente está votando ainda. Eu sou contra não como um todo o projeto, mas ele tem dispositivos tão ruins que talvez me obriguem a votar contra. Entre eles, por exemplo, a redução do prazo de inelegibilidade para quem foi condenado criminalmente, né? Que no fundo é uma mutilação da lei da ficha limpa. Como é que funciona hoje? Alguém é condenado por crime, tem que cumprir a pena e aí fica mais 8 anos inelegível. Eles querem que os 8 anos conte a partir da condenação. Então, por exemplo, se alguém foi condenado, vamos supor aí, a 10 anos de prisão, ficou 10 anos de prisão, no dia seguinte já pode se candidatar, né? Até falei brincando, o Marcola vai poder cumprir da pena, se candidatar no dia seguinte, o Fernandinho Beiramar da mesma forma. Agora, o pior é que o projeto faz isso, tem essa proposta, mas do outro lado proíbe que policiais, promotores e juízes possam se candidatar, senão depois de 4 anos de deixarem os seus cargos. Para juiz e promotor não faz muita diferença, porque hoje é muito raro pela formatação atual. Mas para os policiais e militares, hoje ele pode se licenciar, ser candidato, se for eleito, ele segue o mandato, se não for eleito, ele pode voltar para o serviço. Com essa proposta, isso vai ficar inviabilizado. Eu acho importante, por mais que a gente tenha visões diferentes sobre isso, acho importante a gente ter nos parlamentos, seja na Câmara dos Vereadores, seja na Assembleia Legislativa, ou seja lá no Congresso Nacional, a visão de agentes da lei, como policiais, como militares, como juízes, como procuradores, na formação das leis. Então, assim, até falei isso para o relator, olha, se não mudar esses 2 temas, eu vou votar contra tudo, porque é aquele tema que, para mim, é uma questão de princípio.